Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aí dar sequência, né, às nossas videoaulas, encerrando hoje, né, com a nossa videoaula 6, tá bom? Vamos lá então para o nosso slide, ver qual é o nosso tema de hoje. Então aí nós temos a nossa videoaula 6, né, que a gente vai estar encerrando, né, nosso módulo na nossa disciplina, né, de legislação ambiental, tá? Então, para finalizar, né, esse módulo, essa trajetória, né, que a gente falou um pouquinho da legislação, hoje a gente vai falar um pouco da Política Nacional de Saneamento Básico, tá? Uma norma, um estudo, né, fundamental aí para o nosso dia a dia, né? E principalmente aí para o profissional da área ambiental, né, é importante, né, de ter esse conhecimento, né, saber como funciona alguns dispositivos da lei, tá? Então a gente vai falar de um panorama geral, tá? Mas é necessário que a gente possa estar buscando mais informações, lendo, né, outras normas, né, que faz o conjunto, né, do sistema regulatório aí do saneamento básico, tá? Então a gente vai falar especificamente da da alteração e da criação da Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, né, que é uma lei que foi implementada ano passado, né, fez agora um pouco mais de um ano, conhecida como Novo Marco Legal, né, Regulatório do Saneamento Básico, né? Então, essa lei, ela alterou esses dispositivos aqui, essas legislações aqui, ó. Ela alterou, assim, algum artigo, alguma norma, tá? E aí, esse conjunto de alterações estão nessa lei aqui, 14.026, que foi o conhecido novo marco regulatório, bastante debatido aí no Congresso Nacional, né? Com o envolvimento da população, né? Sobre a aprovação dessa lei, né? E a regulamentação dela, né? Que ela vai mudar um pouquinho o cenário, né? Principalmente o cenário administrativo do saneamento básico no Brasil, né? Então ela alterou principalmente aqui, né, no caso a Lei do Saneamento Básico, que é a Lei 11.445 de 2007, tá? Lembrando, gente, uma coisa bem importante é que essa lei, né, esse novo marco regulatório, ele alterou alguns dispositivos, alguns artigos, né, da lei. Ele não revogou a legislação, né, ela continua ainda ativa. Só que ela sofreu já diversas alterações, diversas inclusões de legislação, né? Então ela está bem modificada do seu texto original, tá? Então também te recomendo que vocês deem uma olhadinha, né? Para vocês verem lá as mudanças que teve, né? A mudança de conceito, ampliou alguns conceitos, melhorou, né, algum termo, algum texto, né? Só para ajudar o entendimento desse tema tão importante aí na vida da gente, que é o saneamento básico. Então, essa lei que sofreu maior alteração foi do saneamento básico. Nós temos também aqui a Lei 9.984, né, que transformou a ANA, né, que a ANA, né, é a Agência Nacional de Água, então ela tem o papel de normatizar, regular os recursos hídricos no Brasil, só que essa lei 14.026, de 2020, ela ampliou a atribuição da ANA, que agora não é mais apenas Agência Nacional de Água, é a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, porque agora ela tem a responsabilidade de regular todo o sistema também do saneamento básico. E com isso também mudou a Lei 10.768 de 2003, né? Que é a lei, digamos assim, dos planos e cargos e salários dos especialistas da ANA, né? Que no caso agora eles ganharam, né, mais atribuições, né, para eles justamente
trabalharem aí toda essa questão do saneamento básico, né? Então, eles são conhecidos especialistas de recursos hídricos. Então, esse foi o principal dispositivo, né? Aí teve a lei também 11.107 de 2005, né? Em que incluiu, né, os contratos de consórcios públicos na prestação de serviço de saneamento básico, porque até então o serviço de saneamento básico ela era só para as prestadoras de serviço. Só que agora ampliou, né? Pode ser consórcio, pode ser setor privado e outros. E aí também teve uma alteração aqui no Estatuto da Metrópole, né? Porque alguns dispositivos, né? Algumas atividades, elas podem ser a nível metrópole, né? Então, ele inseriu também esse dispositivo. E, por fim, aqui na Lei 13.529, né, de 2017, ele facilitou, né, a participação aí das parcerias público-privadas, né, principalmente do setor privado aí na prestação de serviços de saneamento básico, ok? Então, a lei 14.026 ela acabou gerando esse arcabouço, podemos dizer assim, de normas, né, alterando aí diversos dispositivos para ter um novo marco regulatório do saneamento básico do Brasil. Aí aqui a lei, né, 14.026, né, então vocês podem consultar ela no site do Planalto, né, vocês vejam aqui já no seu texto aqui, né, ela atualiza, né, o marco legal do saneamento básico e altera aí, ó, essas leis que a gente acabou de comentar aí agora há pouco. E aqui tem o dispositivo dela, né, e aqui o site, o endereço para vocês pesquisarem. Aqui bem no lado, gente, nós temos aqui alguns itens, né, que fazem parte do saneamento básico do Brasil. Por exemplo, quando a gente pensa em saneamento básico, né, a gente pensa basicamente no esgotamento sanitário, né? Mas a gente sabe que tem muitas outras coisas. A água que a gente consome, o sistema municipal, né, o microsistema, ele faz parte do saneamento básico. O esgotamento sanitário, né, como eu falei, resíduos sólidos, né, a varrição das ruas, a drenagem, né, também fazem parte aí do saneamento básico do Brasil. A gente vai falar mais um pouquinho na frente, é só para adiantar aí esse conceito, esse conjunto, né, que faz parte aí do saneamento básico, né. Então a lei, né, que ela alterou, né, ela manteve, né, as legislações normal, principalmente a legislação do saneamento básico, né, mas ela fez diversas alterações nos próprios artigos, melhorando o texto, ampliando, né, de forma que facilitasse o entendimento. Então, essa lei de saneamento, né, que é o novo marco regulatório, saneamento básico, o objetivo dela, entre os principais, podemos dizer assim, os principais objetivos, porque foi criado, né, esse novo marco regulatório, porque houve todas essas alterações lá na legislação, né, que envolve o setor. A gente vai falar mais lá na frente, ponto, né? Ou seja, o governo não tinha segurança de criar uma licitação para envolver, digamos, o setor privado no serviço, digamos assim, de abastecimento de água, de melhoria, asfaltamento, de oferecimento de drenagem, né, das ruas, né, que é um dos maiores problemas, né, e outros, né, dispositivos, né, previstos no saneamento, porque a lei anterior do saneamento, né, a lei em si, ela não previa o envolvimento do setor privado, de empresas estrangeiras, porque ela era tudo voltada através de convênio para as prestadoras de serviço. Quem é as prestadoras de serviço? A gente vai ver lá na frente, mas eu vou adiantar aqui, né? No caso aqui do estado do Pará, nós temos aqui a COSAMPA, né? A Companhia de Saneamento do Pará, nossa conhecida COSAMPA, né? E também temos as municipais, né? No caso Belém, Arbel, né? Agora, atualmente, né? Cada município, cada gestão municipal muda o nome, né? Mas, enfim, né? Cada município, ou quase todos os municípios, têm a sua companhia de abastecimento de água, né? Eu não me lembro quem é Abaetetuba, mas na grande parte dos municípios do país tem, né,
o seu sistema municipal de sistema de saneamento básico, né? Que pode envolver todos esses fatores aqui que eu acabei de falar: água, esgoto, resíduos e drenagem. Então, no artigo 1 já da Lei 14.026, né, ele atualiza o marco legal do saneamento básico e altera, né, aí ele segue o texto lá, né, que altera toda a legislação e tudo. Aí ele amarra que lá no seu artigo 7, no artigo 7 da Lei 11.445, que é a lei antiga do saneamento, né, ele amarra lá que passa a vigorar com as seguintes alterações. Aqui é o artigo 2 dessa lei aqui, tá? Porque ele faz justamente essas atualizações. Então, eu trouxe três aqui, mais ou menos, mas nós temos aqui 14 dispositivos que, que conceituam os objetivos, diretrizes e princípios dos mecanismos que são usados, né, para o saneamento. Né? Por exemplo, o principal objetivo, ou a diretriz aqui do saneamento, é universalizar o acesso ao sistema, e aí foi incluído aqui com efetiva prestação de serviço. Porque muitas das vezes tem é universal, mas muitas famílias não chegam, não tem saneamento básico, não tem esgotamento sanitário na frente das suas residências, né? Não tem água tratada em casa, né? Não tem um sistema de esgoto, né? A encanação do vaso sanitário não vai até ao esgotamento, não tem esgotamento, né? Ou seja, esse resíduo ele fica infiltrando no solo, no quintal das residências, né? Então isso daí tudo pode ocasionar doença. Aí de repente aquela família não tem água da Cozampa, ela faz um poço. Aí esse poço é próximo ao sistema lá, né, ao banheiro, né? Então aí pode contaminar. Então tudo isso não está chegando, não está, digamos, tendo efetiva prestação de serviço, não está chegando lá esse serviço lá àquela família. E um outro, aí no 2, né, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos realizado de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente, ou seja, isso está chegando, né? Então, ou seja, qual é o saneamento básico? É isso, saneamento, abastecimento de água, isso como um todo, né? Desde a captação da água até a distribuição aí predial das famílias, né? Então, envolve lá a estação de tratamento de água, a volta do esgoto, tudo direitinho, né? Desculpa. E aí eu selecionei aqui, por exemplo, 12, né? Integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. Então, integrar, né? Toda essa infraestrutura, toda essa captação de água até as famílias de forma eficiente, né? A gente sabe que hoje, né, um dos principais problemas é o desperdício, né? A, o desperdício de água, né? Água tratada, caro, né? Por muitas tubulações clandestinas, tubulações antigas, né? Tudo isso está tendo um desperdício muito grande. Então, o sistema ele quer que isso seja gerenciado de forma eficiente, né? Para reduzir o desperdício, porque isso daí é desperdício de recurso, de dinheiro, desperdício do próprio recurso hídrico, né? Então, tudo isso o governo, ou esse especialista, né, pretende aí gerenciar de forma mais eficiente. E é claro, né, são 14 itens, né, que é necessário que vocês deem uma olhadinha lá na lei. Vocês podem pegar na própria legislação 11.445 de 2007, né, todo ela, né, ou pegar na própria já 14.026, que já tem lá os itens, né, que abrange aí todo esse arcabouço e todo esse cenário aí do marco regulatório do saneamento. Então, como eu falei logo no início, né, então o governo ele direcionou, né, as competências a nível federal para a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, que é a ANA. Ela que tem agora o papel de regular o serviço, porque não tinha regulação, né, o sistema de saneamento básico não existia a regulação. Então, agora com esse novo marco, com essa nova lei,
A ANA agora, a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, ela tem esse papel de regular o serviço, de criar os critérios de qualidade, de propor as licitações, né, que agora vai ser a nível de licitação, não somente convênio, né, vai passar o dinheiro para a COSAMPA, agora não, vai ser uma licitação em que várias empresas que estejam dentro do critério que a ANA determinar podem fazer parte aí do convênio, da licitação, para oferecer o serviço. Por exemplo, a Baitetuba quer fazer uma nova estação de tratamento de água, então vai abrir a licitação. E aí pode concorrer até empresa estrangeira. Antes não, só era a COSAMPA que era responsável, que ela é a prestadora de serviço, ou a prefeitura, tá? Mas, paralelo a isso também, né, a gente sabe que existe diversos órgãos que ajudam o governo, que ajudam o sistema, né, a manter um equilíbrio e também a parcelamento desses recursos, como o Ministério da Saúde, a Funasa, ela ainda tem um papel ainda de atender principalmente regiões com, com menos de 50 mil habitantes, tá? Então a Funasa, que digamos que leva os microsistemas, aquelas comunidades isoladas, comunidade da zona rural, né? Então ela mantém esse papel junto com o Ministério da Saúde. Os estados e municípios também, né, mantêm o papel, porque eles podem criar, inclusive, e podem participar das licitações, né, que a ANA estiver submetendo, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Regional e outros órgãos, né, agora privados, né, tem também a competência de estar atuando aí nesse setor. E, claro, né, a controle social, né, que é a população fiscalizando aí tudo aquilo que envolve aí o sistema, né. E aí cada esfera do governo, né, dentro da própria legislação ambiental, ela tem as suas atribuições, né. Que, por exemplo, agora o governo federal ele vai ter um papel maior, né, como ele tem, né, de repassar os recursos na nível federal, né, através agora da ANA, né, que vai estabelecer as diretrizes, vai regulamentar o setor, vai criar todas as diretrizes do sistema como um todo, para que os estados também, a nível estadual, criem essas diretrizes, assim como os municípios. E aí eles começam a operar, planejar e estabelecer, né, as políticas para cada região. E nós, né, a sociedade civil, tem um papel de estar fiscalizando, estar cobrando, né, melhorias aí no setor. Aqui, como eu falei, né, o Brasil ele tem essa divisão aqui consolidado já há muitos anos, né, pelas prestadoras de serviço, né, que podem ser pública totalmente, né, da administração direta, elas podem ser uma empresa pública ou uma empresa de economia mista, mas elas sempre têm um vínculo público. Por exemplo, aqui no estado do Pará nós temos a COSAMPA, Companhia de Saneamento, né, aqui do estado do Pará, né, que ela presta todo esse serviço, tá? Que nós temos aqui, no caso, abastecimento de água oferecido pela COSAMPA, que é em Baitetuba. Em Belém tem a COSAMPA, e tem também a Secretaria Arbel, né? Que é que é a Secretaria Municipal aí de Abastecimento de Saneamento, né? Aí nós temos uma bem conhecida, né, em São Paulo, que é a CETESB, né? É uma empresa, né, pública, né, que é bem consolidada, bem estruturada, né, bem recomendada aí até para pesquisa, fonte de informação, né, consolidação, né, tá bem avançada essa tese. Aí nós temos também a Casan, aí tem a Cenepar, que já vai lá no Paraná, né, Sabesp, né, tem em São Paulo também, aí Copasa, e aí cada estado tem sua companhia que é considerada prestadora de serviço, né? Então, aí a gente vê que tá consolidado no país aí esses segmentos, né? Então, agora, isso daí com o novo marco regulatório, a tendência é que pulverize aí mais operadoras, né, desse sistema, né?
surgem novas empresas, novas organizações, né? Consórcios públicos agora abriu, né? Que pode também oferecer esse serviço. E elas próprias, as próprias companhias, né? Elas podem também estar oferecendo para a Cosan, oferecendo para, ela pode de repente participar de uma licitação em São Paulo, Paraná, e também oferecer os serviços também. Tá? Desde que ela esteja tudo dentro da norma, tudo dentro da legalidade, ela consiga vencer, digamos assim, o processo licitatório. E aí alguns conceitos, né? Como eu tinha colocado aqui as imagens aqui, né? Que seria o saneamento básico, né? Que está na própria lei, né? Lá no artigo 3 da Lei 11.445 de 2007, que é a lei do saneamento básico, né? Que é um dispositivo da própria Constituição. E no artigo 7 do novo marco regulatório. Aí, no caso, então, nós temos esses quatro dispositivos que contempla aí o saneamento básico, que seria o abastecimento de água potável, aí envolve todo o sistema de abastecimento, tá? Como eu falei, desde a captação da água, que pode ser lá no rio, lá no sistema superficial, ou no poço, né? Uma captação subterrânea, até a distribuição, né? Aí passa pelo tratamento, né, pela adutora, né, pelas elevadas, até chegar à residência, que seria a distribuição predial, né, a distribuição nas residências. Então, o abastecimento de água potável, ela segue todo esse parâmetro, tá? E o esgotamento sanitário também segue todo o processo também, desde as drenagens, esgoto, tratamento de esgoto, né? Então, esse processo também envolve saneamento básico, assim como a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Ou seja, então, a lei fala desse dispositivo, tá, gente? Então, vamos anotar direitinho, né? Que são os itens do saneamento básico, tá? Que está descrito tudo na lei, está descrito aqui, ó, tudo bonitinho lá, né, de forma bem conceitual, dizendo cada setor, né, abastecimento de água, a sua distribuição mediante a ligação predial, incluindo eventuais instrumentos de medição, bem como vinculação a essa finalidade, às seguintes atividades. Aí ele fala, né, o que faz parte do sistema, reservação da água bruta, ó, né, então aqueles elevados, aquelas caixas d'água, captação da água bruta, né, essa água que vai ser captada do rio, do poço, adução, maquinário, né, que vai levar essa água lá para a estação de tratamento de água, vai levar lá para essa água tratada, né? Então, onde ela vai ficar armazenada, né? Então, todo esse processo faz parte do abastecimento de água, assim como está discriminado também aqui todo o processo de esgotamento sanitário, né? Tudo direitinho, transporte do esgoto, o tratamento do esgoto, até o efluente, a disposição desse esgoto que vai ser no rio, vai ser num lago, ou não vai ser vai ser depositado em algum local, né? Então ele tem todo o, o andamento, todo o processo, desde das fossas sépticas, né? Quando não tem como ter a drenagem, né? O sistema de esgoto, o padrão, né? A fiscalização, o controle de todo o processo. Aí eu fiz aqui um resumo, né? Peguei um resumo aqui só para a gente ter uma ideia de quais esses conceitos, de qual esse material que fazem parte do sistema saneamento básico, né? E temos limpeza urbana, né? Então, todo o resíduo que é gerado na cidade, né? Lembrando, né, que essa limpeza é aquele resto de vegetação que tem, resto de poda, os resíduos que ficam na calçada, né? E o manejo do resíduo sólido, o recolhimento lá do resíduo, a coleta, como é feita, como é feito o transporte lá nas caçambas, nos carros, como é feito o tratamento, é, lá no destino final, lá no aterro sanitário, né? Então ele vai dando todo o conceito, né? Tudo direitinho aqui para a gente compreender toda a dinâmica, né? Aí tem o manejo das águas pluviais urbanas, né? As drenagens, né? As tubulações, né, o transporte dessa água, do tamanho dessa tubulação, toda todo o processo, toda a construção, né, das drenagens, né, de forma que
que tenha depois essa limpeza, que não sofra entupimento, que não haja alagamento, né? Então, todo esse processo faz parte do saneamento e todo esse processo ele pode ser licitado separadamente e ser oferecido agora, né, no novo marco regulatório por empresas para que eles possam desenvolver essa atividade, tá? Então, esse que é o nosso, que é o desafio dos especialistas do governo, né? Nesse novo marco regulatório, melhorar o serviço, atender o serviço, né? Porque a problemática ela é muito grande, como a gente conhece, né? E aí hoje, por exemplo, como é que está esse cenário, né? Então aqui nós temos aqui que atualmente, né, nós estamos aquém do oferecimento dos serviços. Eu trouxe aqui em relação ao esgoto sanitário, né? Mas temos aí em relação a água, as drenagens, toda essa dinâmica, né? Mas todos os números estão abaixo. No caso aqui, esgotamento sanitário, ele só atende 40,5% das famílias no Brasil. Essa média brasileira. Se a gente pegar aqui no norte, esse número está menor, tá? É só para te ter uma ideia aí de como está essa, esse contexto, né? A gente tem o material lá no Trata Brasil, tem lá os relatórios que vocês podem estar consultando, e a gente pode estar entendendo toda essa dinâmica aqui do saneamento, né? Da água, esgoto, todo o processo. Então, no Brasil, nós temos praticamente aqui 100 milhões de residências, né? Sem rede de esgoto, né? Então, e esse número aqui, como eu falei, ele está mais presente aqui na região norte. Então, aí, basicamente, mais de 40 milhões não tem nenhum tipo de saneamento, nenhum tipo de abastecimento, né? Então, ele não tem, não chega água na residência dele, por exemplo. Não chega a coleta de esgoto. Aí de 200 e, digamos, 11, 212 milhões no país, né? Aí nós temos 58,5% das cidades sem plano municipal de saneamento básico, ou seja, é um documento, né, que é obrigatório a todas as secretarias, as prefeituras, né, municipais terem, assim como o Estado, ter seu plano a nível estadual, a nível metrópole e a nível municipal. Então, é um documento que planeja, que cria metas, né, cria objetivos para que melhore o saneamento. Então, apenas o documento, ó, nós temos aí um pouco mais de 50,5% do país com esse documento. É claro, isso não quer dizer que é desenvolvido algo, mas a ausência desse documento já é preocupante, porque não tem, isso significa que não tem nenhum planejamento, né? Então, só para vocês ficarem mais tranquilos, a Baitetuba nós temos o nosso plano, que foi feito agora, né, em 2019. E aí, mais de 4 milhões de pessoas defecam em ar livre, né? Tem uma estimativa aí, ou seja, não tem banheiro. Né? Então, não tem. Então, gera aquela insegurança, né? Poxa, então há um risco muito grande de saúde. E para piorar, tem muitas escolas que às vezes têm um banheiro deficiente. Então, a gente acha que talvez seja assim, uma coisa que não seja tão preocupante, mas o banheiro ele é um local fundamental na residência, no ambiente público, né? Porque as fezes, né, a urina, ela pode trazer doença se a gente tiver contato. Então tem que estar lá higienizado tudo dentro da norma. Imagine não ter, né? Que aí, olha, então nós temos um número expressivo aí, sem esses números. E aí, nos últimos anos, devido a essas prestadoras de serviço que a gente colocou lá no início, né, no slide, né, no caso a Cozampa, CETEBS, Copasa e outras no país, né, a maior parte delas não prestaram conta de algum programa, né, elas estão endividadas, então com isso reduz o investimento, né, porque elas não podem licitar, elas não podem participar de convênio, e aí nesses últimos anos, de 2014 a 2017, houve uma redução do investimento, não por falta, entre aspas, do dinheiro, mas que por falta essas essas prestadoras de serviço, elas não estarem adequadas, né? Elas estarem, digamos, com o nome sujo na praça, né? Então, elas não podem estar captando outros recursos. Aqui é a imagem do Brasil, só para sinalizar, né, a situação do esgotamento sanitário do país, né? Como eu falei, né, região norte,
nós temos aí 29,10%, né, de cobertura dos serviços. Serviço de saneamento básico, gente, tá? Isso aqui, água, esgoto, aqui a gente falou lá, tá? Aí o Nordeste está um pouquinho na frente, Centro-Oeste caminha um pouquinho mais, né? 55,41%, onde está a nossa capital federal. A região Sul, né, 43,66%. A gente sabe, né, pelos números, né, que a região Sul e Sudeste elas estão sempre à frente aí do saneamento, não só disso, mas de outros contextos aí pelo país, né? Então, a gente vê que o Norte a gente está distante, até pelas distâncias geográficas, né? Então, isso aí pode realmente ser um fator que não avance tanto o saneamento básico. Só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Tem um estudo do Trata Brasil em que ele elencou 100 cidades do país, ou seja, todas as capitais e aquelas cidades que têm mais de 200 mil habitantes. Aqui no Pará, ele elegeu Belém, Santarém e Ananindeua, entre as cidades que têm mais de 200 mil habitantes. Ananindeua ficou em última colocada no ranking, em termos de oferecimento da cobertura de serviços de saneamento no país. Na verdade, Belém, Ananindeua, Macapá, Manaus ficaram entre as últimas cidades com melhor oferecimento de cobertura de saneamento. Todas partes, aqui situadas aqui na região norte. E as prestadoras de serviço, aquela que a gente mostrou, né, que hoje cuidam do saneamento básico do Brasil, que é elas que recebem recursos do governo federal para implementar os projetos, melhoria, tratamento de água, de esgoto, drenagem, todo esse processo, elas, no caso, toda aquela parte lá, que são as prestadoras públicas, né, elas representam aí quase 90% atual que atende toda a cobertura do Brasil. Ou seja, basicamente pública e privada está um número bem pequeno, porque agora que o governo está abrindo, né, para que essas prestadoras, né, para esse setor privado entre no mercado. A gente pode fazer um comparativo com o setor elétrico, né? O governo privatizou e aí então entrou aí empresas, né, inclusive de outros países que oferecem serviço, né? Aí melhorou o serviço? Aí a gente pode estar pensando aí. E aqui um dado aqui de uma pesquisa aqui dessa entidade global aqui, né, que trabalha essa questão do saneamento, assim, de pesquisa a nível global, identificou a seguinte situação, ó, que deu, digamos assim, uma justificativa para o especialista, para o governo, implementar o novo marco regulatório. Porque imagine, né, que o governo ele estava acostumado a repassar através de convênio, né, os recursos para esses prestadores de serviço de cada estado, e cada estado ia fazendo seus programas. Só que a gente pode perceber pelos números, né, na mídia e no dia a dia nosso, que não avançou muito, né, que a gente tem um grande déficit de saneamento no país. É um grande problema, né, e a falta de saneamento ou o saneamento precário ele gera uma série de problemas, de doenças, né? E doença, a pessoa com diarreia, a pessoa com verme, vai para o posto, vai atrás de remédio, precisa de consulta. Então, tudo isso é gasto para o governo e acaba somando aí, né? Tudo isso, né? Então, acaba não sendo tão interessante, né? E aí, essa pesquisa aqui, ela mostrou a seguinte situação, ó, que a população mundial atendida por operadoras privadas, ó, elas têm aumentado em praticamente 40% em 10 anos. Ou seja, a participação dessas empresas do setor privado, elas têm aumentado por diversas questões, né? E aí o atendimento, obviamente, né, como aumentou a participação, eles aumentaram o número de pessoas atendidas, né, digamos, de 700 mil pessoas, né, no período aí de 2006 até 2016, nesses 10 anos, eles aumentaram para atender 1 bilhão de pessoas aí espalhadas pelo mundo. Né? Então, dá para já pensar que é bom o setor privado estar trabalhando nesse setor, né, segundo esses números. Aí, três motivos principais estão levando a isso, a esse aumento, né, do setor privado. Qual é?
É restrição orçamentária, né? Porque, digamos que o setor privado ele é mais eficiente, o governo está controlando melhor, então um recurso menor está atendendo uma maior quantidade de pessoas, né? Então isso está sendo bom, né? E aí o aumento de endividamento do setor público também favoreceu a entrada do setor privado, porque aqui no Brasil, a gente vai ver agora o número, né? Quase 70% das entidades aí está endividada, né? Não está podendo mais captar recursos. Então aí entra o setor privado. E aí essa demanda, né, por saneamento, por melhoria, ela tem aumentado, a população tem cobrado, né, a população tem ficado tá mais presente, né, tá sabendo dos seus direitos, né, e tá pressionando o governo, né, para oferecimento da melhor qualidade. Por exemplo, eu quero água em casa, eu quero minha rua asfaltada, eu estou pagando imposto, né. Então essa pressão, essa demanda aí, ela está sendo fundamental. E também, entre aspas, né, o setor privado ele acaba inovando, criando tecnologia, investindo, né, porque ele precisa gastar menos, ele quer maior lucro, né, ele acaba então investindo em tecnologia. Isso tem melhorado o oferecimento do serviço segundo esses números, tá? E aí, como eu falei, né, o grau de endividamento das empresas prestadoras de serviço, ela está bem alto, né, então chegando aí, no caso, até 68,9%, 70%, porque esse número aqui é de 2017, né? A gente vê o PAC, né, muitos projetos não deram certo, muitos projetos estão parados, somente nas empresas estaduais aí, ó, esse número, né? Porque tem as municipais, e tem outros empreendimentos aí que fazem parte aí da prestação de serviço, né? Então, o endividamento está muito alto e isso não está favorecendo chegar mais recursos, né? Aquelas empresas estão impedidas aí de receber. E aí, digamos, o cenário aí da administração desse segmento, né? Quem é que está envolvido? A gente percebe já logo de cara lá que a maior parte das prestadoras de serviço no país hoje são públicas, ou seja, 97%, segundo esse dado aqui de 2017, do Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento, né, que é um sistema regulado pelo governo e do próprio Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, a participação do setor privado está muito baixa, 3%. E o governo quer mudar esse cenário, né? Por exemplo, empresas privadas, ele está colocando aqui, inclusive, organizações sociais, né? Que é aquelas empresas sem fins lucrativos. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, a maior parte está aí na mão da administração pública direta, né, que é aquela que tem a administração no governo, né, o governo do Estado. No caso aqui, a COSAMP, ela está aqui em economia mista, porque ela já é uma mistura de recurso privado e público. E, por exemplo, as autarquias e empresas, elas têm uma facilidade melhor de fazer convênio, porque elas têm o seu CNPJ, elas têm a sua personalidade jurídica própria, né? Elas não ficam dependendo, por exemplo, do governador ou do prefeito para assinar um convênio, para fazer uma parceria, né? Então, tudo isso é burocracia que pode atrapalhar o processo. Tendo no setor privado, não, vai ter lá um presidente, aquela pessoa responsável por aquela empresa, ele vai lá licitar, participar do convênio, tudinho. Então, digamos, a burocracia pode ser menor na situação, né? Então, hoje, no nosso cenário, né, 2019, né, a gente sabe que hoje nós temos uma projeção do IBGE aí, 212, 213 milhões de habitantes no país, né? Esse dado aqui é de 2019, tá? E na época nós tínhamos 5.770 municípios, e aí no conjunto todo, né, nós temos 5.580 prestadores de serviço aí no país, né? Basicamente, dessas 5.880 atual no país, 97% são ligadas ao sistema público, né? Então, o governo, como vocês sabem, né, ele vem abrindo, né, a economia, vem dando uma maior liberdade para o setor privado atuar, tá? Então, digamos aqui, é o estado mínimo, né, que ele quer ficar. A gente não sabe até que ponto isso é bom, né?
Porque assim como eu penso que o governo, o setor privado investe em tecnologia, investe em conhecimento e pesquisa, eu penso que o setor público também pode seguir essa mesma linha. Mas eu não sei porque assim não funciona, né, parece, né? Parece que não há esse olhar, né, para a melhoria dos serviços. Depois a gente percebe, né, um grande problema do saneamento é o desperdício de água. Não tem, por exemplo, o hidrômetro, né, para o controle, tudinho. Não se sabe porque não é criado, não é, digamos, implementado esses instrumentos, né? Que é aí onde está o maior déficit, né, de todo esse sistema. No caso, falando da água, e pensar em resíduos e em outros processos também, vai seguir uma linha mais ou menos similar a esse processo. Tá? E são coisas que é importante a gente, como profissional ambiental, começar a entender essa dinâmica, começar a estudar essas temáticas, né? Porque de repente a gente pode estar envolvido nessas políticas. E aqui é um paralelo, né, do cenário anterior, né, ao marco regulatório e para esse cenário hoje, né? Qual é essa perspectiva, né? O que levou a essa conjuntura atual? É muitos fatores, né? Podemos pensar assim, né? Mas aqui eu não estou assim no lado nem A nem B, nem de governo, nem estou privado, né? A gente está colocando aqui informações que a gente pesquisou, né? De alguns materiais aí e de alguns autores aí que fizeram toda uma reflexão. Então, o problema atual, né? Podemos dizer assim, né? Do sistema, né? Da norma está relacionado principalmente à fragilidade do marco, a fragilidade, por exemplo, jurídica, né? Porque, por exemplo, não contempla lá na norma, na lei, que a participação do setor privado. Então, não dá para fazer licitação com o setor privado, apesar de o governo já ter feito, né, alguns processos, mas a lei não dá essa abertura, porque já está amarrado lá na Constituição. Foi criado a legislação 11.445 de acordo já com o dispositivo da Constituição. Então, teria que regular, teria que atualizar, né, esse cenário para justamente estar oferecendo o serviço num novo formato, digamos assim, um novo modelo, né? Então, esse modelo que está sendo ofertado não está sendo favorável, né, para a nossa atual conjuntura hoje, né? A insegurança jurídica, né, por causa do dispositivo legal, eles não estão previstos, agora estão, né, devido a novo, né? Falta de investimento devido ao grande endividamento um dos problemas, né, dos grandes endividamentos das empresas e também a captação de recursos, né? A gente sabe, né, hoje, né, que há um grande déficit, né, no, na, no pagamento, né, da água, né? Muitas famílias não pagaram mais, não houve mais cobrança, então não tem esse retorno financeiro, né? E aí também falta de eficiência de diferentes setores da gestão, né, dos órgãos, da gestão do projeto, da gestão administrativa como um todo, né? Então há uma deficiência muito grande, né? Então precisa ter aí uma atualização da gestão do sistema como um todo, né? Desde a forma operacional, da forma como é feito o serviço, da forma de fiscalização, cobrança, enfim, todo o processo. A falta da regulação, como vocês perceberam lá no início do slide, né, o novo marco, né, a Lei 14.026 de 2020, ela alterou diversos dispositivos, né, inclusive dispositivo de consórcio, da forma, né, como é a criação, a participação de um fundo, né, do governo que foi criado, né, tipo um fundo com participação das empresas, né, que eles falam de político-privado. Então, o saneamento não estava incluído nessa norma e agora já está incluída, né? Então, agora já ela se torna legal. Então, aí, qual é o caminho da gente trilhar, né? Para chegar, né? Até quais esses caminhos possíveis, né? Para a gente, digamos, atingir aí o que a agenda global, né? Deseja, né? A sua agenda 2030, né? A agenda da ONU, onde ela prevê lá os ODS, né?
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a gente convidou um grupo aí para falar para a gente quais esses objetivos, né? Como é que funciona essa agenda aí global. Isso é um ponto, né, que a gente quer chegar, né, para atender lá um dos ODS, né? Mas também nós temos aí o nosso Plano Nacional de Saneamento Básico, né, que vai até 2033, e também há necessidade de cumprir as metas que está lá. O do atual cenário que estava tortuoso lá, estava difícil, digamos, chegar a esses números. Hoje não, hoje nós podemos vislumbrar mais ou menos, podemos ver um caminho aí digamos, de uma conquista aí na frente, né? E aí que seria manter essa segurança devido à criação das leis, da norma, e aí, de repente, simplificar alguns processos, aumentar a eficiência, que, inclusive a própria Agência Nacional da Água e Saneamento Básico tem a proposição de criar instrumentais de melhoria, de eficiência, de fiscalização, de resultados, né? Inclusive, ampliando aí o próprio estudo de licença ambiental, né? Tentando simplificar aí as licenças, né? Eu não sei até que ponto isso é bom, de repente, né? Simplificar aí os estudos ambientais, né? Mas é uma proposição aí que está aí sendo estudada. E aí abrir o mercado, né? E é esse que é o principal objetivo do governo, né? Buscar aí o setor privado aí para participar aí desse processo aí, né? E aí, aqui é como se tivesse um resumo aqui, né? Desse cenário, né? E a proposta, né, que o novo marco regulatório pretende aprimorar, pretende melhorar para ele chegar a esses resultados, né? O primeiro dele é ter esse regulamento, né, ter esse marco regulatório que favoreça, né, a entrada de mercados internacionais, de empresas, que o processo seja agora feito em nível licitatório, né, que já é uma norma, já é uma prática comum, né, nos órgãos públicos, e aí fazer a licitação, e aí, claro, né, pela melhor qualidade ou melhor preço, a empresa vencer, né. Claro que vai seguir todo um protocolo, todo direitinho lá, que é termo de referência, etc., para que se tenha a melhor prestadora, ou o melhor empreendimento agora, né, do serviço. E aí fazer, criar contratos mais sólidos, programas que possam melhorar o sistema. E aí universalizar, não somente universalizar, né? Agora a lei colocou, né? Prestação efetiva do serviço, né? Não adianta chegar, mas não universalizou, o município agora tem o saneamento, mas não chegou até a comunidade A ou a comunidade B. Então não foi efetivo, né? Então é isso que eles estão buscando. Aí até 2033, porque em relação ao o plano nacional, né? De saneamento básico do Brasil, né? Que já está em vigor, né? É feito umas atualizações, mas ele está em vigor até 2033. Ele está além da agenda da ONU, né? Atualização do marco, né? Seria todas as normas, legislação, né? Não só do saneamento, mas por exemplo, da legislação de resíduos sólidos, inclusive o governo, né, essa própria legislação do novo marco regulatório, ele prorrogou, né, para os municípios fazerem seu aterro sanitário. Então, ele prorrogou, em alguns casos, até 2024, que não está tão longe, né? Mas a gente vê que essa implementação ela ainda parece muito. Assim, a gente percebe que está muito difícil ser implementada, né? A gente não vê, parece, movimento, né? Para se implantar um aterro sanitário, porque é uma obra de engenharia, uma obra bem complexa, né? E ela não vai ser implantada assim em pouco tempo, ela precisa de todo um estudo, de todo um levantamento. E aí, 2024, então 2021, não está tão longe, né? E aí, esse fundo, né, no caso, para universalização, né, que agora, né, com o novo marco, o saneamento faz parte agora, né? Justamente para ter esse fundo aí para que o governo, né, possa abrir mão para fazer estudo, para fazer campanhas e ter um recurso também para fomentar alguns setores, né? Alguma comunidade isolada, né? Tem esse fundo aí criado nessa lei 13.529.
Aí, ampliar a participação aí do setor privado, que é muito tímido, né? A gente viu, basicamente 3% no Brasil. Aqui no Norte, não sei nem dizer se tem um setor privado atuando. E aí, essa coordenação da ANA, né, através do governo federal, mais presente, regulando o sistema, porque não tinha um sistema regulatório. Tá? Como tem, por exemplo, a ANAC, a ANEEL, tem uma agência só para regular o sistema, para definir tarifa, definir metas, fiscalizar, controlar o sistema. Agora, a ANA tem esse papel, né? Então, ela que vai definir tarifas, metas, programas, enfim, ela vai ficar responsável pelo sistema a nível nacional. Então, basicamente, esse resumão aí, né, desse processo aí, que, de certa forma, é bem interessante para o Brasil, né? E aí, o novo marco, eu só penso em, claro, né, em impactos positivos aí, né? Os números, eles estão buscando tudo para isso. É claro que a gente só vai ter essa certeza aí ao longo da experiência, né? É tudo uma questão motivacional, uma questão de números, uma questão que nos conforta até nos dá uma segurança que isso vai avançar, que vai trazer melhorias, que vai chegar saneamento, né, na nossa rua, vai chegar aquela água de qualidade, vai chegar lá a drenagem, né, a captação do esgoto, né, vai estar ligada aí à rede coletora, vai ter tratamento, então, quer dizer, são todos cenários bem favoráveis. Aí, aqui, segundo essa pesquisa da ABDIB, né, que seria a Associação de Infraestrutura e Indústria do, de Base, né, do Brasil, aí eles trouxeram alguns números, né? Segundo eles, né, esse dado aqui é de 2019, é que o setor que vai estar mais aquecido, vai estar mais envolvendo dinheiro, digamos assim, é o setor de saneamento, com quase 50%, 46,6%, seguido da energia, né, e gás natural. Tá? Então, digamos, ele está na frente aí nessa, nesse movimento de recursos, né? Que se a gente pensar no saneamento como um todo, né, a gente pode imaginar que sim, né? Porque há uma grande necessidade, né? E aqui, segundo o próprio estudo do Plano SAB, né, que é um estudo, né, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico do Brasil, né, que ele vai até 2033 e que ele que ele vem sendo atualizado a todo ano, né, com dados, com números, né, então ele tem lá todo um cenário brasileiro aí de números, né, do saneamento do Brasil. Então, dentro desses números, ele tá lá fazendo um cálculo, né, médio, que para atender o sistema, né, a gente precisa aí só de recurso de saneamento, de esgotamento sanitário, de aproximadamente 215 bilhões, né? Então, os valores só é bilhões aqui, ó. Estamos aqui, esgotamento sanitário, abastecimento de água. Isso para atender a necessidade. Nós sabemos que tem esse serviço, só que falta melhorar, falta ampliar, né? Não é nem para manter o serviço em si, né? É para atender essas questões. A própria gestão, né? É melhorar quadro de servidores, quadro de funcionários, capacitação, né? Águas pluviais, resíduos sólidos, né? Que seria a implementação de aterro sanitário e outros. Então, totalizando aí uma média de para atender aí até esse 2033, né? Esse período aí, né? Uma faixa de 597,8 bilhões. Isso lá, esse dado aqui é de 2019, tá? Como eu falei, sofrendo atualizações, tá? Então, se nós pensarmos hoje o que é investido, né, a gente olha aqui o número, né, de 2019, né, do próprio dado aqui do Instituto Trata Brasil, né, já é o 2018 aqui, tá? Ele coloca assim em situação que atualmente o Brasil, 2018, 2019, ele gasta por ano 1,4 bilhões, ó, de reais aí por ano. Então ele vem sofrendo até um crescimento aí na distribuição de recursos. Então, nós somarmos isso, nós já temos um valor robusto aí em investimento, né? Falta, digamos, melhorar a eficiência e atender. E aí, se foi injetado esse recurso, foi implementado essas ações, vai, obviamente, ampliar aí a capacidade de emprego, geração de emprego, né? Então, que seria um aquecimento da economia. Porque vai ter pessoas empregadas, vai ter movimentando dinheiro. E o que é mais interessante disso
seria as externalidades, ou seja, o que isso vai estar refletindo no processo como um todo. Imagine que a nossa rua seja asfaltada, né? Então vai melhorar o acesso, que é o que a gente quer. Pode reduzir doenças, porque vai estar tudo asfaltado, vamos ter água encanada, vamos ter lá a nossa fossa séptica, então vai reduzir doenças. E também vai valorizar, né, nosso imóvel, a nossa casa, vai, digamos, pode ser implementado lá um supermercado, porque o acesso está tudo certinho, então vai valorizar aí de forma aí, ó, assim, exacerbada, ó. 1,5 trilhões, ó, a previsão aí de movimento de recursos, né? Por exemplo, a minha casa que vale hoje 100 mil, ela pode valer depois de implementar esse processo, pode valer 300, 500 mil. Então, há uma valorização, né? Então, são as externalidades que ocorrem. Pode também ser implementada uma escola, pode ser colocado lá uma empresa, enfim, então isso vai atrair melhorias, né, de forma geral, né? Então, vai, como aqui eu estava falando, né? Então, a previsão é de 450 bilhões somente na valorização dos imóveis, né? Então, o principal lá seria realmente a valorização do imóvel, né? Que a gente tem lá, da nossa casa, né? E 200 bilhões em aumento de produtividade, ou redução de perdas, né? Por exemplo, para chegar lá algo, né? Vai, digamos, quebrar menos o meu carro, eu vou investir, gastar menos lá no amortecedor, enfim. Então, a gente vai ter esse tipo de ganho também. Então, se a gente pensar no saneamento já como uma melhoria, paralelo a isso, né, de forma externa, as externalidades, elas são muito boas, né? Então, a gente não está vendo nenhum cenário negativo aqui, né? Pode ser que esteja, mas a gente está sobrepondo aí os impactos positivos, né? E aí também, né, com essa implementação desse novo marco legal, a gente dá um potencial, a gente dá um gás bem forte para a gente atingir algumas metas do ODS, né? Entre eles o ODS 6, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. No caso, o 6, né, fala sobre água potável e saneamento. A gente tem 17, né, ODS, né, que nós temos aí um grupo, né, a gente pede, né, para eles trabalharem bem com a gente esses 17 ODS, mas eu trouxe aqui o 6, né, mas aí é claro que o saneamento também pode atingir outros ODS, sem dúvida. Mas aqui de forma mais clara, né, ele pode deslanchar, ele pode avançar bastante aí para que o Brasil atinja aí essa agenda 2030 e os ODS, que é uma agenda mundial, né, que trata essas melhorias aqui. Por exemplo, ela tem, dentro do próprio ODS, né, no caso 6, tem as suas metas. Ó. Então, a meta 6.3, 6.4, né, então melhoria na qualidade da água, aumento da eficiência do uso da água, porque se a gente reduz vazamento, melhora a eficiência, reusa essa água, a gente melhora a eficiência. Né? Então, isso que faz parte da Agenda 2030, o alinhamento, né, dessas metas, né, junto ao ODS. Aí aqui nós temos, né, diversas situações. Reuso do efluente, né? Então, hoje em dia a gente não está nem conseguindo tratar, né? Imagine reusar, né? Então, seria uma proposição aí, né? Então, aí tem diversos parâmetros aqui, né, que depois vocês podem olhar aí com calma, né? Entender melhor os ODS aí, que é fundamental aí para a gente, né? Tá antenado aí nessas novas estruturações aí, né? Para melhoria ambiental aí como um todo. Aqui também continua, né? Os ODS, né? Que nós temos diversas metas, né? Cada ODS tem inúmeras metas, né? Então, eu não tenho de cabeça aqui, né? Mas parece que é 167 metas. E aqui nós também podemos atingir, ó, a meta 6.5, 6.6, 6A, 6B, ó, porque também tem tudo a ver com esse novo marco regulatório. E aí, uma consideração de forma geral, né, digamos assim, eu trouxe uma reflexão para a gente pensar, né? Não para a gente ter conclusões, mas para a gente refletir, né, sobre esse cenário, né?
Por exemplo, a remuneração das prestadoras de serviços de saneamento num primeiro exame parece bastante razoável, né? Então, quando comparado com a energia elétrica, né, de telefonia, de transporte e outros, né? Então, a gente pode pensar que o retorno para a gente, que a gente, principalmente em termos de telefonia, a gente teve um ganho muito grande. Né? A gente compra celular barato, a gente paga baratinho para fazer ligações, né? Então, a tecnologia favoreceu também, o Zap, Facebook, isso tudo ajudou. Então, hoje foi, eu acho que foi uma das grandes conquistas, né, que o governo teve em privatizar o setor. Aí agora a gente pode pensar no setor elétrico, transporte, cobrança de pedágio e outros, se isso tem realmente favorecido, né? Até que ponto o governo vai olhar, né, aquelas pessoas de baixa renda que, por exemplo, não pode pagar o serviço, não pode pagar o consumo da água, não pode pagar a coleta seletiva. Então, são situações que nós temos que refletir, mas que esse passo já foi dado pelo governo, né? Então, o caminho agora é privatizar a níveis de sistema elétrico e telefonia, principalmente, né? Então, as características do serviço de saneamento urbano, a gente sabe que é muito complicado, né? Porque praticamente foi criada a cidade e não foi pensado na drenagem. Aí tem locais que não tem como tirar um prédio para colocar o esgoto. Não tem como ampliar a cidade. Ou às vezes o esgotamento, a tubulação é muito difícil o acesso. Então são muitos cenários complicados que a gente não sabe até que ponto, né, vai ser possível remediar, melhorar isso aí. Será que a gente vai chegar aos níveis tão desejados, né, que seria universalizar os sistemas e realmente ter a efetivação do serviço, que todos realmente tenham acesso à água de qualidade, à drenagem, ao esgotamento. Então, são dúvidas, né, que dá pairo ainda na nossa cabeça e que a gente está torcendo que dê certo, né, que realmente o sistema funcione, realmente que esse novo marco regulatório, que essa nova proposta do governo, ela venha beneficiar, né, a população. Porque a gente já vive já numa pressão muito forte quem vive nas cidades, né? Por quantidade de tributos, de multas, entre outros, que às vezes a gente fica numa pressão. Né? Não só na cidade, mas na zona rural, né? E aí muitas das vezes não favorece a quem mais necessita. É só uma reflexão para a gente pensar esse cenário, esse contraponto. De forma profissional, de forma técnica, né? Eu acho que isso é muito bom, porque tem uma perspectiva de gerar emprego, de ter profissionais, né, para atuar no sistema. E paralelo a isso, gente, a gente convida vocês a assistirem, pelo menos aqui, esse vídeo aqui do Trata Brasil, que seria documentário A Luta pelo Básico, saneamento salvando vidas. Ele vai ajudar bastante a gente a compreender o cenário, a situação que o Brasil se encontra, né? Que não são cenários tão animadores. E realmente há uma necessidade de atualização, de mudança do próprio sistema de saneamento, porque avançou muito pouco. E com isso trouxe muitos problemas sérios para as cidades, sérios para as pessoas, né? Que realmente precisa ser mudado esse curso, né? Há uma necessidade para a gente, né? Para a nossa geração e para as futuras gerações, né? E quem puder assistir os outros dois vídeos vai ficar disponível no Cigar, tá? Vocês podem estar entrando lá no Cigar e estar assistindo também, né? Que isso tudo vai ajudar a gente a entender e melhorar o nosso entendimento sobre essa temática assim fundamental, importantíssima para nós que somos profissionais aí da área ambiental, para a gente dar nossa contribuição profissional, técnica, e também, de repente, a questão social, né? Que a gente possa criar pequenas ideias, pequenos projetos na nossa comunidade, para fazer um trabalho educativo, né? Sobre resíduos sólidos, sobre a questão da água, o consumo da água, e outros, né? Outras demandas, né? Que podem surgir da comunidade. Então, a gente agradece aqui a oportunidade, né? A gente se coloca à disposição aí de vocês para estar tirando dúvida, para estar perguntando para a gente aí nas redes sociais, e a gente está
ampliando o nosso entendimento desse tema tão importante aí para a gente, né? Eu reforço bem isso, porque é um tema atual e que pelo novo marco regulatório, há uma previsão aí de uma injeção na economia, no sistema como um todo. Ok? A gente fica à disposição, forte abraço, fica com Deus.